Glória a Deus. Os irmãos querem dar uma saudação de bem-vindos, essas pessoas citadas são nossos convidados e visitantes. Pode confirmar com amém? Amém. Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Meus irmãos, eu convido para ler um versículo em Provérbios capítulo 9, versículo 9. Quero ler esse versículo para trazer a minha fala aqui neste momento. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. Amém. Nesse momento eu quero parabenizar o pastor Giovanni, que é o nosso professor de teologia, ele juntamente com a sua família, Claire, né, a Duda, o Vinícius, né, que tem se dedicado ao ensino da palavra do Senhor Jesus. E é muito bom quando gosta e faz aquilo que gosta, né? E aquilo, pastor Giovanni, que o senhor gosta, Deus também gosta. E eu amo isso também, né? Porque eu sei que muitas vezes na tribuna, no microfone, a gente não consegue falar tudo, né? Mas na sala de aula, todas as dúvidas são tiradas, né? Então, parabéns por essa dedicação, por esse amor ao ensino, né? Muitas vezes vai para lá, vai para cá, viaja fora, né? Vai buscar os livros lá em Guaíra, né? E ele é o coordenador, ele é o diretor e ele é o professor, né? Ele chuta a bola, cruza, vai na área e cabeceia ainda e tira e ainda defende do gol ainda. Né? Mas muito obrigado, que Deus continue te abençoando aí e continue aí se dedicando a essa área. E com certeza Deus tem te abençoado, né? Eu creio que quando você começou em 2014, mesmo sendo bacharel, você não tinha toda a bagagem que tem hoje. Você foi crescendo e ainda tem muita coisa ainda para aprender, porque o conhecimento é um poço sem fim, né? Sempre tem mais para aprender. Deus abençoe. E quero também agradecer e parabenizar todos os formandos por esta dedicação também, dessa humildade de poder sentar para ouvir, sentar para aprender. Isso é humildade. Quando nós sentamos para tomar conhecimento. Que Deus abençoe a cada um. Sempre a gente vem aqui ver vocês aí estudando, né? Sentando. Não é porque tem tempo ou está sobrando tempo. Não. É porque tem o prazer e o desejo de aprender. E é muito bom conhecer. Principalmente quando nós falamos das coisas dos céus, quando falamos de teologia, teu Deus, quando nós estudamos sobre as coisas de Deus. Então, parabéns por todos vocês, e com certeza, se aplicarmos isso na nossa vida, no dia a dia, o conhecimento que nós temos no nosso dia a dia, porque aqui aprendemos teologia, mas as coisas de Deus que servem para pregar, para ensinar, aqui dentro, mas muito mais lá fora. E aplicar os nossos conhecimentos no nosso convívio com a família, na educação dos nossos filhos, no nosso convívio no profissional, no trabalho profissional, no convívio social. Com certeza, nós vamos ensinar muita gente. E cada dia estaremos passando o conhecimento que nós tivemos. E o que eu quero falar hoje é exatamente isso, né? Quando nós aprendemos, nós passamos conhecimentos para as outras pessoas. Nós damos instruções a outras pessoas. E essa instrução que vocês aprenderam para passar, não é uma instrução para ter sucesso apenas nessa vida. É uma instrução para a vida eterna. Porque ela vai muito além desta vida. Ela ultrapassa o espaço sideral, além dos astros, ela chega até os céus. E é lá que nós vamos chegar, se essas instruções que nós tivemos, nós colocarmos em prática em nossa vida. Então, que Deus abençoe também toda a igreja, familiares que aqui estão, amigos, que Deus abençoe por vir prestigiar também esse momento tão especial. Eu li um versículo que diz que dá instrução ao sábio. O sábio precisa de instrução e ele se fará mais sábio.
Quem busca conhecimento, irmãos, quem busca sabedoria é exatamente o sábio. Porque o tolo não, ele não busca sabedoria, ele acha que não precisa. Mas é ele que é o sábio que vai buscar entendimento. E é muito fácil conhecer uma pessoa sábia. É muito fácil. Ele sabe lidar, ele sabe andar, ele sabe se comportar, ele sabe tratar as pessoas, ele sabe como agir. Porque a pessoa que não é sábia, ele envergonha, ele dá arrepio. A pessoa que não é sábio, ele é criticado. Quando o sábio se encontra, você viu aquela pessoa? Aquela pessoa não é sábia, aquela pessoa é ridícula. São pessoas que não são sábios. Ele porta que ele envergonha ele mesmo, a ela mesma. Por isso que dá instrução ao sábio, ele se fará mais sábio ainda. Quando a gente lê o primeiro versículo desse texto, ele diz o seguinte, Provérbios 9:1, a sabedoria já edificou a sua casa e já lavrou as suas 7 colunas, as suas 7 colunas. A sabedoria, ela já edificou a sua casa. Se ela edificou a sua casa, a sabedoria, ela não edificou qualquer casa. É uma casa que dá segurança, que leva a frutificar, que leva ao sucesso, que leva a saber se comportar no meio das pessoas, no meio dos outros. Ele não tem problema de entrar num palácio, de conversar com um advogado, de se pôr diante de um juiz, não. É porque ele já edificou a sua casa e já lavrou as suas 7 colunas. E quais são as colunas que firma que a sabedoria edificou? Né? Quais são as 7 colunas? Primeiro, a instrução. A instrução, ela tem o objetivo de educar, de transmitir conhecimento, de ensinar. Esse é o primeiro pilar que a sabedoria usou para construir a sua casa. O segundo é o conselho. Tem pessoas que não ouvem conselho. Tem alguém que diz o seguinte, que se conselho fosse bom, era vendido. Não tem pessoas que dizem isso? Se conselho fosse bom, era vendido. Mas a Bíblia diz que quem não ouve conselho é um bruto. Quem não ouve conselho é um bruto. E a Bíblia diz que também na multidão de conselhos há sabedoria. Quanto mais você ouve conselho, você vai pregar o caminho das pessoas que te aconselharam, você vai pegar o caminho mais sábio, mais inteligente, menos doloroso, né? Mais produtivo você vai pegar. Então, um dos pilares também, o segundo pilares da sabedoria, que ele construiu a casa, ele não construiu com 4 pilares, mas com 7 pilares. O terceiro pilar é o ensino, a transmissão do conhecimento. O que o pastor Giovanni está fazendo desde 2014? Transmitindo conhecimento, ensino. E uma das coisas mais importantes dos ensinos que nós precisamos são os ensinos a respeito das coisas de Deus. Jesus, o primeiro sermão que ele deu, que está em Mateus, que é o Sermão do Monte, chamado de Sermão do Monte, aquele ensino de Jesus é a viga mestra do cristianismo. Só nele, se a gente dedicar a nossa vida ao ensino, ao Sermão do Monte, já é o suficiente para nós sermos salvos. Já é o suficiente, o Sermão do Monte. E ele deixou essa ordenança, esse mandamento para nós, e de ensinar as nações. Então, o que o pastor Giovanni está fazendo é ensinar sistematicamente a palavra de Deus, né? E graças a Deus que sempre Deus levanta alguém para aprender. O quarto pilar é o entendimento
Não adianta a instrução, não adianta o conselho, não adianta o ensino, se não tiver entendimento. O entendimento é que vai captar o ensino, ele vai ser lançado à mente para ser compreendido e ao coração para ser amado. Porque nós precisamos também compreender o que as pessoas mais falham nos concursos é a interpretação. As pessoas leem e não conseguem interpretar o texto. E aí muitas vezes erram, falham, não são aprovados. Porque faltam o entendimento para interpretar. São aqueles que são as faculdades do compreender, de pensar, de conhecer, né? É isso que nós precisamos, abrir a nossa mente para compreender e entender. Muitas pessoas, talvez eu falo uma frase aqui, ela tem dois entendimentos, negativo e positivo. O tolo, ele pega o negativo e critica, mas o sábio, ele fala assim, não foi isso que ele quis dizer. O entendimento dele leva para o lado real, para o lado certo, para a interpretação correta. São pessoas, é o pilar, é um dos pilares, ou o quarto pilar da casa construída pela sabedoria. O quinto também vai nesse mesmo caminho, que é a inteligência. O quinto pilar que a sabedoria construiu a sua casa é a inteligência, que também é a capacidade de aprender, compreender e interpretar. Então, por isso que da instrução ao sábio ele se tornará mais sábio. Depois da inteligência vem o conhecimento. Então, o que eu disse do pastor Giovanni, desde o 2014, ele vem adquirindo conhecimento para transmitir conhecimento. Quem cresce mais, seus alunos ou você? Você. Conhecimento, sabedoria, irmãos, ela vem do céu, mas conhecimento vem da cadeira, vem da sala de aula, vem de sentar para ouvir. Conhecimento vem da experiência de vida. Todos os dias nós estamos aprendendo. Então, é muito feio uma pessoa com 30, 40, 50 anos, e eu com 59, cometer erros. O que é que eu estou dizendo quando eu cometo um erro? Eu estou dizendo que os meus 59 anos, eu não aprendi nada. Né? Aí tem pessoas que dizem o seguinte, tem um ditado popular que diz o seguinte, meu pai sempre usava isso, que ele dizia, errar é humano, mas permanecer no erro é burrice. Não é isso? Não é possível que eu não aprendi. Não é possível que eu estou sendo ainda ridicularizado pelas pessoas pelo meu comportamento. Não. A Bíblia diz que nós temos que ter mente sóbria, cabeça firme, saber o que fala, saber como agir. E isso é importante. Isso demonstra conhecimento. Que eu falei o sexto. E o sétimo é a prudência. O sábio, ele sabe o que falar, quando falar, e onde falar. Ele filtra, ele não fala qualquer coisa. Não. E esse capítulo 9, quando ele fala do versículo 1, que eu disse lá, a sabedoria já edificou a sua casa, e já lavrou as suas 7 colunas, que eu disse aqui, instrução, conselho, ensino, entendimento, inteligência, conhecimento, prudência. Quando a pessoa usa esses pilares, ele está dizendo, ele vive melhor, ele dorme melhor, se alimenta melhor, compra menos remédios,
não dá trabalho para os outros, não faz os outros sofrer e nem passa vergonha em público. Uma certa vez, nós postamos um vídeo do pastor Naum, lá em Primavera, né, dançando, dando, né? Aí um irmão escreveu embaixo assim, né? Que vergonha para a igreja Assembleia de Deus. Aí eu escrevi embaixo, o senhor é tão inteligente que só conhece o Brasil. Aí ele apagou na hora. Uma vergonha mundial. E quando eu coloco na rede de computadores, eu estou passando vergonha mundialmente. Então são pessoas que falta essa sabedoria. Olha o versículo 2. A sabedoria já sacrificou as suas vítimas, já misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. Quem vai sentar? E aí no versículo 3 ela faz um convite para sentar. Já deu ordem às suas criadas, já anda convidando desde as alturas da cidade, dizendo, por que das alturas e não do lugar baixo? Porque quem quer aprender são pessoas altas. Pessoas baixas não querem aprender. Então você vai procurar pessoas que querem aprender aonde? A sabedoria vai procurar onde? Quer dizer, no lugar baixo, daqueles que não querem nada com nada, aqueles que não querem aprender, não. Ela vai nas alturas. E o versículo 6, ele traz uma palavra bastante interessante. O versículo 3. Ali fala insensato, é o 6 mesmo. Ali fala o insensato. Tem uma tradução que fala o louco, outra tradução que vai bem claro aqui, o tolo. Deixa o tolo e vive. Você vai perder tempo com tolo? Rapaz, não perde tempo com tolo não, vive a sua vida. Vive a sua vida. Porque o tolo, irmãos, ele quer colocar a casca de banana para o sábio cair. O tolo, ele quer armar armadilha para os outros. E ele só perde tempo. E aí a sabedoria está dizendo para o sábio, né? Deixa o tolo e vive. Não morra não. Porque o tolo vive falando o que não deve, andando. Não. O tolo não. O sábio, ele sabe se portar com educação, com respeito. E se ele tem alguma demanda, ele sabe onde recorrer, sabe como tratar, né? Porque ele é sábio. Então deixa, né? Olha lá, ó. Deixa a companhia dos e viva, rapaz. Vai perder tempo com o tolo? Né? Eu até frisei um ditado que diz o seguinte: se você estiver fazendo uma caminhada, e se você for parar para jogar pedra em todos os cachorros que latem, você vai chegar aonde? Deixa os cachorros latindo e faz a sua caminhada. É isso que o Provérbios que Salomão está dizendo. Deixa a companhia dos tolos e viva. Siga o seu caminho. Porque o sábio não se envolve com as coisas de tolice. Não. E o tolo, coisa mais feia que tem é tu olhar, mas cara é burro, hein? Meu, você viu a atitude daquela pessoa? Mas é burro, hein? Passa vergonha, irmão. Por isso que é bom sentar para aprender. Aí o versículo de número 7. Se você repreender uma pessoa vaidosa, volta lá naquela tradução de novo. Aquela outra, nesse caso, o que repreende o escarnecedor, afronta, toma para si. Outra tradução diz assim: se você repreender o tolo, ele te odiará. Rapaz, não faz isso não. Eu mando na minha vida, eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero. Rapaz, mas isso é ridículo, você vai ser feio para você. Faz não. Não é? Não falo mais com você. Não converso. O que repreende o escarnecedor, o tolo? Mas o que censura o ímpio, recebe a sua mancha. Aí nós vamos para o 8.
que está bem mais claro ainda. Não repreenda o escarnecedor, para que ele não te aborreça. Qual que é a instrução do versículo 6? Você vai andar com tolo? Você vai perder tempo. Você vai repreender o tolo? Ele vai aceitar a repreensão? Nunca vai aceitar a repreensão. Não repreendas o escarnecedor, para que ele não te aborreça. Agora, repreende o sábio, ele te ama. Quando você repreende o sábio, ele fala, muito obrigado por me ensinar, por me tirar dessa, por me instruir dessa. Muito obrigado. Um dia, uma pessoa de um campo aqui próximo, colocou falando mal da igreja, porque uma coisa que, irmãos, uma coisa que eu abomino é alguém ir para a internet falar mal da igreja. Né? Essa pessoa está dando... É o diabo em vida, a pessoa que vai para a internet falar mal da igreja, ou pessoas que falam mal da igreja, é um diabo em vida. Ou é o diabo presente, né? A vive e a cores. Né? Uma pessoa fez um comentário, um obreiro. E eu peguei, eu tinha ele no WhatsApp, mandei uma mensagem para ele. Aí ele mandou uma mensagem assim, meia de tolo, sabe? Meio achando ruim comigo. Mas passou um pouquinho, ele apagou a mensagem na internet e me ligou. Disse, pastor, muito obrigado por me orientar. Quando eu fui ler a mensagem, eu vi que eu sou crente, eu sou obreiro de Deus. E eu vi que eu estava envergonhando aqueles que colocaram a mão sobre a minha cabeça. Muito obrigado por me ensinar, por me alertar. Não repreenda o tolo para que ele não te aborreça. Agora, quando você repreende o sábio, ele te abraça. Ele te ama. E é muito bonito isso. E aí vem o versículo 9, aonde nós lemos. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Por quê, irmãos? A pessoa que é sábia, o sábio, ele tem o prazer de aprender. Ele tem a alegria de aprender. Ele tem o privilégio de aprender. Ele tem a humildade de aprender. Ele sabe o quanto é importante, e quanto mais sábio, ele mais contribui, ele mais aprende, ele mais dá fruto. E é o que eu quero falar aqui para os irmãos, sobre esse versículo, em poucas palavras, quero trazer para os irmãos esse versículo, esse texto que eu li aqui para os irmãos. Veja bem, esse texto que o sábio Salomão traz para nós, não foi escrito por qualquer homem, não. Foi escrito pelo homem mais sábio de todos os tempos, chamado rei Salomão. Era um homem que os outros reis saíam dos seus países para ir lá ouvir a sua sabedoria. A frase ensina o sábio que ele será mais sábio. É um provérbio que destaca a importância do aprendizado contínuo, de continuar aprendendo. Nós temos o pastor José Wellington, até hoje ele é aluno da escola dominical. 40 e poucos anos, 44 anos, pastor presidente do Belém em São Paulo. Não é? Com 91 anos de idade, ainda ele é aluno da escola dominical. Então, isso destaca o aprendizado contínuo, mesmo para aqueles que já possuem sabedoria, mesmo aqueles que já fizeram o básico, o avançado, já fizeram o bacharel em teologia, né? Salomão ele sugere que a sabedoria não é um estado fixo, ela não é algo engessado, não, mas algo que pode ser aprimorado com novas experiências e ensinamentos. É aprendizado contínuo, porque Provérbios ensina que a sabedoria não é um fim, mas é um processo contínuo de aprendizado
e que nos leva ao crescimento espiritual, social. E quando nós falamos de dar instrução ao sábio, ele se torna mais sábio, nós estamos falando de humildade. São pessoas que entendem que ele ainda não é capaz e que precisa crescer ainda muito mais. A ciência diz que as pessoas mais inteligentes do mundo só conseguiram usar 40%, se eu não me engano, 40% da sua capacidade mental. Ainda tem 60% para a gente explorar. Olha o quanto nós podemos crescer. Mesmo um sábio pode se beneficiar de novos conhecimentos ainda. E essa importância da instrução, irmãos, Provérbios também destaca o valor de compartilhar conhecimentos e experiências, pois isso pode enriquecer ainda mais aqueles que já têm sabedoria. Eu fico muitas vezes imaginando que muitas vezes a gente traz pregadores muito bons aqui, mas tem pessoas que não vêm. Eu pago, irmãos, eu vou longe para ouvir um pregador. Eu vou longe para ouvir um pregador. E quando ele traz coisas novas, eu vejo aqui muitas vezes o pastor Giovanni, né? Tem vezes que a gente traz algum pregador que ele fala assim, isso aqui eu ficava até meia-noite ouvindo. E olha que ele é enjoado com o horário. Ele é bem chato com o horário. É isso? E ele fala assim, isso aqui eu ficava a noite toda ouvindo ele. Por quê? Porque são pessoas que estão trazendo mais conhecimento para quem já tem. Quem não tem conhecimento fica falando assim, o que esse cara já estava, né, já poderia ter terminado. As pessoas que querem conhecimento, ele aprofunda cada dia mais nesse conhecimento. E quanto mais ele tem esse conhecimento, mais ele fica feliz. Né? E esse conhecimento, irmãos, essa instrução, ela é um efeito cumulativo. O provérbio sugere que o aprendizado, ele tem um efeito cumulativo, onde cada nova instrução ou experiência adiciona sabedoria pré-existente. Quanto mais você aprende, tudo aquilo que você aprendeu não vai ser nulo, vai ser adicionado a essa nova experiência que você teve. Eu sempre digo, irmãos, que erro, eu cometi um erro. Erro só é erro quando você não tira lições dele. Erro só é erro quando você não tira lições dele. Mas quantas vezes que a gente comete um erro, a gente fala assim, nessa tecla eu não bato mais. Esse erro eu não cometerei 2 vezes. Ali tem um toco. Eu meti o dedo nele que ficou a unha agarrado lá. Quando eu for passar lá de novo, ali tem um toco. Né? Aí eu estou lembrando do meu irmão, aquele mais velho que me veio aqui. Pensa num cara que tem medo de cobra. Nunca foi picado por cobra. Pensa um camarada que tem medo de cobra. Nós fomos caçar em Rondônia, e no meio da mata tinha caído uma árvore, e a gente fez um corredor em volta da... Né, era a picadinha, né? Aquele trieiro dentro do mato. E aí, a árvore caiu, então a gente fez um trieirinho, rodeando a árvore. Né? E nós estávamos umas 6, 7 pessoas, caçadores, na época era liberado caçar, e nós fomos. Né? E quando nós chegamos ali, tinha 2 cobras ali. E nós atiramos, matamos uma, e a outra entrou para debaixo dos ramos daquela árvore que tinha caído, e a gente não conseguiu, ela machucada e entrou para dentro, e nós fomos caçar. E 3 daqueles ou não sei quantos daqueles resolveram voltar primeiro, antes de nós. Aí meu irmão falou assim, cuidado com a cobra lá, viu? Pode ser que ela esteja no trieiro esperando vocês. Então fica esperto com a cobra. E eles, ao voltar, não é que eles viram a cobra lá mesmo? E mataram a cobra. Vamos deixar essa cobra aí para o Jovair e o Cícero ver. E colocaram lá no final da curvinha, onde ele fazia... estirada no meio do corredor. Meu irmão chegou, falou, rapaz, e se a cobra estiver aqui? E se a cobra estiver aqui? Ela estava aqui. Rapaz, ele ficou com cuidado,
E ele olhou, ficou com medo de dar a volta e ela está dentro do mato, né? Ele falou assim, ó, vamos partir na carreira, que se ela tiver por aqui, ela não pega. Irmãos, ele partiu na frente, e ele deu em cima da cobra no meio. Esse cara deu um grito tão grande. E ele não pulou, não, ele saiu caindo, rolando. Eu falei, morreu, né? Está embolado com a cobra. O que eu estou falando? Se você viu a cobra lá, você vai passar de qualquer jeito? Não. Mas tem pessoas, irmãos, que ele é tão tolo, que ele é capaz de fazer igual a minha irmã já fez aqui no Paraná. Meu pai matou um lagarto, você sabe que lagarto, cortou a cabeça dele, colocou em cima do cudoco, a lagarta estava lá com a boca aberta assim, ó. Só a cabeça. Ela colocou o dedo, ele fechou. Tuf. Ela não quer nem mais ver um lagarto na vida. Não é isso? O que é que nós estamos falando? Que erro, irmãos, eu tenho que aprender com os erros. Eu tenho que aprender com eles. E tenho que tirar lições dele. Não, eu errei e vou continuar errando a mesma coisa. Não. Então, por isso que a instrução, a sabedoria, o conhecimento, a prudência é muito importante para aqueles que querem crescer, aqueles que não querem passar vergonha. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho tem uma recompensa. Mas tem outro versículo, que eu estava na minha mente, começou esse e não era esse, né? Que maneja bem a palavra da verdade. Como é que começa esse versículo? Deixa eu ver se eu me lembro desse versículo. Hã? Não, não é esse não. Ah, sim, esse aí, olha lá, ó. Ó, procura apresentar-te a Deus como obreiro. O que é aprovado? Que passou em todas as provas, que passou em todos os testes, como obreiro que não tem de que sim. Tem uns que até citar a benção, como é que é? A benção apostólica. Tem uns que até citar a benção apostólica passa vergonha. Por quê? Né? Mas procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, mas maneja bem a palavra da verdade. O que é que nós estamos fazendo? Aprendendo conhecimento, para quando a gente sair para fora, alguém olha e fala assim, esse obreiro foi ensinado. Parabéns, que bom, não é isso? E quando você tem a palavra, para falar alguma coisa, você maneja bem a palavra da verdade. Porque quem nunca guerreou com espada, é perigoso se matar com ela mesmo. Não é isso? É perigoso passar ela no pescoço. É igual o cara da enxó, né? Já viu a enxó? Uma enxadinha assim? O cara estava lá lavrando uma. O cara falou assim, vai cortar o nariz. Ele, como eu vou cortar o nariz? Você vai cortar o nariz. E ele está lá com a enxózinha, uma enxada, bem uma coisinha, né? É uma enxada bem pequenininha, né, irmão Zé de Oliveira? Para lavrar madeira, né? Aí ele falou assim, rapaz, como eu vou cortar o nariz se ela está assim? Só se eu fazer assim, tu cortou o nariz. Eu avisei para você. Eu te avisei. Então, o que nós precisamos é de ter esse conhecimento para não nos machucar e não nos envergonhar a nós mesmos. Porque quando nós saímos por aí, irmãos, como pessoas adultas, maduras, e a nossa boca fala tolice, que vergonha. Mas é tão bom quando você aprende, né? Quando você aprende. Então, aí volta para lá para o 9 para a gente terminar, porque eu já acabou meu tempo. 9:9. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Eu quero, pastor Giovanni, terminar aqui com você, né? Deus te encarregou para isso aqui.
Claro que a gente tem o culto de quinta, o culto de terça-feira, mas o ensino sistemático da palavra de Deus, onde todas as dúvidas são tiradas, é lá na sala, é lá no curso de teologia. Então a palavra dá instrução aos sábios. Esses homens e essas mulheres aqui são sábios, porque se não tivesse, nunca sentaria para aprender, se não fosse sábios, mas são sábios. E com certeza, eles estão cada dia se tornando mais sábios. E graças a Deus, porque Deus te levantou para ocupar esse espaço, com prazer, com alegria. E com certeza, eles também estão te dando alegria. Você vê o crescimento, você vê o fruto. A coisa mais gostosa que tem, é que se eles quisessem dar um tapinha nas suas costas, ele diz, quando fosse pregar, dizer, irmãos, eu aprendi na teologia, isso. Aí o Giovanni vai, e ele gosta de inchar. Como é que é dar lá? Aí quando não é com ele, aí fica feio. Não é isso? Porque muitas vezes ele incha e cita outro nome, aí dá aquela murchada. Não é isso? Mas na verdade, a alegria que a gente tem é quando vê o fruto do nosso trabalho. Não é? Está aqui o fruto de um trabalho. Um trabalho que não vai... Muitas vezes, o Giovanni não vem em todos os cultos. Eu queria que ele viesse na escola dominical, domingo à noite, terça-feira, quinta-feira e sábado. Mas ele já tem 2 dias e muitas vezes 3 dias por semana de aula. Não é isso? Que muitas vezes aqui, 2 e outro fora, né? Em Juti. São 3 dias que ele está aqui na igreja dando aula, né? Mas mesmo assim, não falta nem domingo, nem na escola. Agora acabou, né? Juti. Amém? Mas eu quero... Brincadeira, você que me conhece, mas que Deus abençoe, pastor Giovanni, que o Senhor continue te abençoando, para que você continue esse versículo dando instrução aos sábios, e eles se farão ainda mais sábios. Então Deus te encarregou para isso, né? E com certeza, eles também, tem muitos aqui também que ensinam também, e vão ensinar ainda com mais propriedades, com mais sabedoria e com mais inteligência. E parabéns a todos os formandos hoje, pela humildade, e entender e compreender, eu não sou capaz, eu preciso ainda de aprender. E isso aqui é só o começo. A sabedoria é um poço inesgotável, ou infinito, quanto mais desce. Por que eu falo mais desce? Porque o conhecimento ele está na profundidade. Então é preciso cavar, é preciso descer, para adquirir conhecimento. E ele é um poço com água inesgotável, ou um poço sem fim. Quanto mais desce, mais aprende. Quanto mais busca, mais tem algo para aprender. Que Deus abençoe todos os formandos. Tenha a minha admiração, tenha o meu respeito, tenha o meu carinho e tenha a minha aprovação. E pastor Giovanni, eu também agradeço por sempre a honra que o Senhor nos dá. O respeito, o carinho e a honra com essa presidência. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, e Deus abençoe a cada um de vocês, né? E isso para mim é uma honra, de estar ensinando aqui na igreja, mas ensinando coisas que vocês já sabem, que vocês já aprenderam. Então vocês só vão replicar isso, só vão compartilhar isso, aquilo que vocês já aprenderam. Então parabéns, acho que todos vocês, tanto o professor, o coordenador do curso, e o cerimonial também, né, fazendo aqui com muita propriedade, né? Deus abençoe, evangelista Marcelo, que Deus abençoe. Eu acho que vocês ficam de pé para a gente dar essa salva de palmas de pé, que todos merecem. E na verdade, o que eles estão fazendo aqui é para servir a igreja, é para servir, para ter uma igreja melhor, uma igreja que cresce no conhecimento, que cresce na graça, mas também cresce no conhecimento. Então eu vejo aqui que Deus está levantando aqui, claro que já tem alguns que ensinam, que pregam, mas Deus está levantando aqui outros teólogos, para que possa ensinar. Talvez tem muitos aqui que não vão ensinar na sala de aula, mas vão ensinar lá no serviço,
quando você for fazer uma visita para ele, quando ele for fazer uma visita para você, eles têm muito o que ensinar. E a igreja só cresce. E o nome de Jesus é glorificado. Glória a Deus. Deus abençoe. Então agora, sem eles bater palma, mas vocês, e nós aqui, eu aqui, uma salva de palma para o nosso professor e todos os formandos.